Queridos discentes, é um prazer estar aqui hoje e nós vamos começar com a nossa primeira unidade, falando sobre uma viagem pela história para um encontro com os conceitos da tecnologia e da inovação. Com relação à tecnologia, nós temos a priori que ressaltar que a tecnologia, em sua essência, precisa, principalmente, ter uma leitura não só científica, mas uma leitura do senso comum. É bem verdade que o senso comum não é comprovado cientificamente em suas culturas, em variáveis do macroambiente, por exemplo, e, em boa parte, acaba se relacionando a costumes. Mas toda a evolução histórica da tecnologia, da inovação, permeou por variáveis do macroambiente e do microambiente em suas organizações. Como nós estamos estudando para o foco em específico para a administração, nós vamos tentar direcionar essa unidade sempre voltando para as questões organizacionais. No primeiro instante, nós temos o início do povoamento em relação às Américas. E isso se dá por questões ímpar em cada continente. Isso também vai alterar a questão de desenvolvimento tecnológico e de desenvolvimento da inovação nesses continentes. A história, a construção da história em cada continente tem sua parcela de contribuição em relação à evolução da tecnologia e da inovação. As questões do macroambiente, principalmente questões culturais, econômicas, sociais, e aí você me pergunta, políticas também? Também. Políticos partidários? Também. Assim como político legal. Porque os líderes fizeram com que se impulsionassem, fossem precursores também de novas tecnologias, quer seja no âmbito público, quer seja no âmbito privado. O que acontece nessa unidade é que desde a pré-história, lá nos primórdios da sociedade, nós temos o Homo sapiens. O Homo sapiens, que na sua concepção evoluiu e hoje nós temos o Homo habilis. Por que Homo habilis? Porque hoje ele precisa da habilidade de desenvolvimento em relação às suas habilidades. Ele precisa ter uma postura proativa em relação a, principalmente, a capacidade de gerar soluções. A tecnologia, ela veio para facilitar. A inovação, em sua concepção histórica, ela veio para gerar, principalmente, novos conteúdos. Conteúdos que podem mudar contextos. E aí é que entram as variáveis do macroambiente. Em concepção de construção do homem, o homem, a partir da negociação do fogo, ele começou a inovar na sua relação com outro ser, em negociar mercadologicamente o seu poder. Na época em que tínhamos a disputa pelo fogo, nós tínhamos um processo de inovação em relação a quem tinha esse poder, o fogo. Quem tinha a capacidade, as sociedades que tinham a capacidade de ter força em cima de um contexto para os animais, por exemplo, em tirar dos animais a sua sobrevivência, desde a alimentação, mas também desde a questão do couro desses animais. A inovação em relação à produção desses artefatos, como podemos dizer, em relação a armas, em relação à vestimenta, foi o início de um processo tecnológico. Por que não dizer isso? Existem vários autores que relacionam questões simples com produções tecnológicas e inovadoras.
que nós vamos ver mais adiante. Então, nessa evolução, nós temos o aprofundamento em relação à inovação tecnológica. Esse aprofundamento, ele vai direcionar a sua reflexão em relação ao que é realmente essa tecnologia. A tecnologia está ligada só à questão da informática? Só à questão da web? Não. Não está ligada só a isso. Ela está ligada à produção realizada pelo ser humano, desde que supra necessidades ou que possa vir ter atitude proativa. Não somente em reações, o ser humano ele tem por essência ter postura reativa. Na questão tecnológica inovadora, a concepção da construção destes dois fatores se dá por uma postura proativa, onde você antevém, ou seja, precede os fatos. Você consegue gerar soluções para aqueles problemas que já acontecem, mas também gerar soluções para possíveis problemas que irão acontecer. A tecnologia, ela é um aliado, assim como a inovação, da gestão, do gestor de alta performance. Essa evolução da tecnologia fez com que também contribuísse para a evolução da liderança na administração, do gestor, de como se lida com as pessoas. Nós recentemente passamos pela era da qualidade, passamos pela era da excelência e estamos permeando agora, contemplando a era da alta performance, onde o diferencial competitivo é você ser o fora de série. A tecnologia e a inovação faz com que vocês se diferenciem. Ou seja, isso, a produção de ferramentas tecnológicas inovadoras, coloca você como fora de série no mercado de trabalho ou numa organização liderando ou sendo liderado. O que acontece nesse contexto? Nós permeamos pela evolução, e aí as revoluções industriais aconteceram, e aí chega o século XX, uma explosão, e se você perceber, meu querido aluno, você vai verificar que a máquina a vapor, as produções em termos de tecnologia e inovação foram lentas nos últimos séculos, no século XIX, no século XX. Porém, no final do século XX e século XXI, a gente percebe que as tecnologias e as inovações foram diminuindo o espaço de sua produção, ou seja, produções intelectuais e formação de conceitos que duravam de 10 em 10 anos, por exemplo, agora passaram de 1 em 1 ano. Agora passaram de semestre em semestre. A concepção de tecnologia e inovação está muito além dos livros, está muito além em relação às questões ligadas às redes. E essas redes, nós vamos comentar em uma próxima unidade, elas estarão contribuindo sim para a produção de um capital intelectual. Porém, o que acontece? Nós precisamos saber que em meados do século XX existiu uma produção maior, um desenvolvimento de tecnologia, e no final desse século XX, iniciando o século XXI, foi fomentado principalmente pela explosão da internet.